descobre que não é exatamente daquele jeito, né? Então, hoje a gente vai tratar de um assunto de uma forma mais objetiva. Tudo bem? Ana, Graziela, quem mais está aí? Natália, muito bem. Alô? Shalom. Nós estamos gravando esse estudo, depois nós vamos mandar para os irmãos, e vocês podem mandar para quem vocês quiserem, porque é fundamental esse estudo. Esse estudo, a Bíblia diz que a verdade vos libertará. E uma das coisas que a religião, independente de qual linha, tanto o judaísmo, cristianismo, budismo, islamismo, elas procuram escravizar as pessoas para ter um domínio sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então nós vamos tentar estudar para tentar entender. Mas antes de começarmos, vou pedir que o Rocha Bruno inicie com uma oração. Amém. Por Vamos favor. orar então. Querido Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome por mais esta oportunidade, Senhor, de nos reunirmos através da Tua palavra. Senhor, agora nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, a nossa mente, o nosso coração. Abrimos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para recebermos, ó Deus, a Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo, Rabino Laércio, como instrumento, Pai, nas Tuas mãos, para que ele possa, ó Deus amado, nos mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor precisa nos mostrar. E que aquilo que for falado através do Teu Filho, Pai, nós possamos guardar, meditar e viver, ó, conforme o Senhor tem nos ensinado na Tua palavra. Fica conosco, Pai, que todo impedimento venha a ser jogado por terra nesta hora e toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nós oramos, pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas. Oramos em nome de Yeshua. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Nós, quando olhamos para o tabernáculo que foi ordenado a Moisés construir, a Bíblia diz que Deus pediu para que ele pudesse habitar no meio deles. Aí vem a pergunta, mas Deus não está em todo lugar? Então por que ele queria habitar? Aí nós vamos pesquisar em cima da palavra de Deus, em cima da Bíblia. Seja bem-vindo, Emerson. Nós vamos pesquisar e nós vamos ver que o tabernáculo, cada utensílio, cada madeira, cada tecido, todos eles tinham um único propósito, apontavam para o Messias. Num estudo futuro, eu vou apresentar para vocês, dando os detalhes, por exemplo, do candelabro, do incensário, da arca, da pia, até das madeiras que seguravam o tabernáculo. Existe uma diferença muito grande entre o tabernáculo e o templo. O templo já foi uma permissão divina, mas ele tinha alguns diferenciais com relação ao tabernáculo. E nós vamos hoje tratar de um assunto estritamente sensível, que é o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do jejum. Eu levei muitos anos para tentar entender esse tema, por preocupação. Eu passava o ano inteiro preocupado com a chegada do Yom Kippur para pedir perdão a Deus, e como sacrifício eu usava castigar o meu corpo através do jejum. Eu havia sido ensinado que nesse dia eu não poderia durante 25 horas, eu não poderia comer, beber, não poderia usar cinta, sapato de couro, não poderia pentear os cabelos, não poderia escovar os dentes,
porque era uma forma de mostrar o sacrifício. E eu vou ser sincero, celebrei mais de 20 anos desse jeito. Mas todas as vezes que eu celebrava, aquilo me causava uma certa apreensão. Quando eu lia na Bíblia, eu percebia que a Bíblia dizia uma coisa e eu fazia outra. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Quem quiser anotar os textos, seria interessante. Em Levítico 23, versículo 26. Diz assim: Jeová, Deus, disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Essa tradução é uma tradução da nova linguagem de hoje. Todavia, quando vocês... Me dê só um segundo aqui. Quando a nós... Quando nós pegamos a Torá, nós vamos perceber uma coisa diferente. Nessa tradução, que é uma tradução moderna, o tradutor optou em dizer que nós não devemos comer nada. Mas quando nós vamos para o original em hebraico, para ver como está escrito, o que acontece? Nós percebemos que existe alguma coisa que não está batendo. E a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. A importância de nós checarmos as informações é muito, como diríamos, é importantíssima. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes o tradutor ele não usa critérios técnicos, ele não traduz conforme está escrito no original. Ele, como eu já expliquei para vocês, muitas vezes ele pega o texto no geral, imagina e coloca no papel. Então, essa tradução que eu li para vocês é uma tradução que está totalmente equivocada. Quando você chega, você pega a tradução que está no hebraico, olha o que está escrito. E falou Jeová a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, o primeiro do mês, será para vós descanso solene. Trombetas. Continuando. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês é o dia das expiações, Yom HaKippurim. Convocação de santidade será para vós. E afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Nenhuma obra fareis nesse mesmo dia, porque é dia das expiações para expiar por vós diante do Eterno vosso Deus. Porque toda alma que não se afligir nesse mesmo dia será banida do seu povo. Então nós temos aqui, essa é a Torá, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na Torá... A Bíblia está quase igual. Perfeito. Na Torá traz aflição. Na nova linguagem de hoje, traz jejum. Nós sabemos que não é jejum. É uma tradução que o tradutor traduziu segundo a visão que ele tinha. Só que nós não podemos fazer isso, porque é uma confusão muito grande. Quando nós vamos pegar a palavra aflição, ela dá alguns sentidos. O que é se afligir? É estar ocupado com alguma coisa, é se humilhar, é se curvar, estar abatido. Afligir a alma
não é fazer nenhuma obra para alcançar redenção ou perdão. Afligir a alma significa examinar-se, humilhar-se, reconhecer a nossa necessidade do Deus bendito e da obra vicária de Yeshua. A palavra aflição é essa. E nós temos aqui nesse dia 10, que vai ser a partir do pôr do sol de amanhã, quinta-feira, até o pôr do sol de sábado, nós temos um Shabat anual, que é o Yom Kippur. O Yom Kippur, ele pode ser chamado de Dia do Perdão, Dia das Expiações. Por que é Dia das Expiações? Porque havia nesse dia vários sacrifícios que não eram feitos em outras épocas. E nesse dia, o sacrifício que era feito, ele era feito pelo sumo sacerdote. Nenhum sacerdote comum poderia fazer. Teria que ser um sumo sacerdote, e ele teria que se expiar, ele teria que estar com a sua vida em perfeita harmonia com a Torá, com os mandamentos, com as instruções divinas. Por quê? Porque era o único dia no ano que ele poderia adentrar ao Santíssimo. E ele sabia, se ele estivesse com algum pecado, ao entrar na presença da Shekinah, ele seria fulminado. Lembra dos casos dos 2 filhos de Arão, que levaram fogo estranho à presença do Senhor. Então, eles tinham plena consciência disso. Então, nesse dia, o sumo sacerdote tinha um cuidado extremo, se preparava durante 40 dias, até chegar esse dia, para estar em harmonia, para poder entrar na presença do Criador através do Santíssimo. Chegou um momento em que eles se preocupavam tanto com isso, que, segundo as histórias, eu não posso afirmar que é uma verdade, porque pode ser uma lenda, mas o que chegou até nós, e eu acredito que existe uma lógica, eles amarravam uma corda ao redor da cintura do sacerdote, e essa corda era bem comprida, porque caso ele entrasse no Santíssimo e fosse fulminado, eles teriam que puxá-lo para fora pela corda, porque ninguém poderia entrar. Se não fizessem isso, eles teriam que deixar aquele corpo lá durante 1 ano, até o outro sumo sacerdote tirar. Então veja a seriedade do dia. Outro detalhe, nesse dia havia alguns sacrifícios muito diferentes, especiais. Havia uma novilha vermelha. Essa novilha não poderia ter carregado carga, ela não poderia ter nenhum pelo de outra cor, ela tinha que ser perfeitamente vermelha. E era o único sacrifício que o animal todinho era queimado, inclusive com as suas entranhas, com seus cascos, com seu chifre, com tudo, e a sua cinza servia para purificação. Até hoje não existe nos estudiosos nenhuma explicação exata sobre a vaca vermelha. Vira e mexe, você vê na internet, nasceu uma vaca vermelha, é sinal que o Messias está voltando. Nasceu uma vaca vermelha, é sinal que o Messias está voltando. Você sempre vê isso, mas tecnicamente não existe nenhuma profecia sobre isso, não existe nada que fale. Então é um assunto que nós não temos como esclarecer. Como Deuteronômio 29 fala, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, as não reveladas pertencem a Deus. E na minha opinião, a vaca vermelha é um tema não revelado até o momento. Além da vaca vermelha, eram separados 2 bodes. Um bode era da expiação. O outro bode, o Azazel. O da expiação, ele era sacrificado. O seu sangue, o sumo sacerdote, adentrava o Santíssimo e espargia no lado da arca da aliança. Aquele sangue era espalhado no lado da arca, para que a nação fosse perdoada. O outro bode, o que ficava, o sumo sacerdote, com as suas 2 mãos, colocava sobre a cabeça
e simbolicamente passava o pecado da nação sobre aquele bode. Esse bode ele era levado para o deserto. Inicialmente, ele morria por lá. Depois, segundo a história e a tradição, ele era jogado de um penhasco. Não sabemos exatamente como era feito. Era feito também um sacrifício de uma novilha e de ovelhas. Era um dia exaustivo para os sacerdotes. Eles tinham que fazer um trabalho que exigia muito. Eles tinham que fazer um trabalho que exigia muito deles. Muito bem. Isso foi feito durante séculos, até que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e correu para o Santíssimo para roubar a arca. Quando ele chegou lá, não tinha mais a arca. Segundo o livro de Macabeus, Jeremias, um pouco tempo antes, com outros sacerdotes, tirou a arca de lá e levou aquela arca para uma caverna onde está escondida até hoje. Isso está registrado no livro de Macabeus. Como tem algumas pessoas que não, como se diz, que não acreditam no livro de Macabeus, então ele acha que essa história não é verídica. Eu não tenho autoridade teológica nem histórica para desqualificar esse livro e nem para qualificá-lo. O que aconteceu foi que os teólogos católicos viram que havia coerência nesse livro. Os protestantes, por sua vez, desconsideraram. Mas não podemos levar em conta, porque Martinho Lutero, ele queria tirar o livro de Hebreus, o livro de Tiago e o livro de Judas, porque o incomodava, porque eles esclareciam a questão sacrificial. Então, não dá para julgar. Muito bem, continuando. Com a volta do exílio, a reconstrução por Esdras e depois por Herodes, o templo de Jerusalém não tinha a Arca da Aliança. Ou seja, não tinha como fazer a expiação conforme havia sido determinado. Porque o sumo sacerdote ele tinha que sacrificar aqueles 2 bodes, pegar o sangue, sacrificar um bode, pegar o sangue desse bode e espargir na arca. Não tinha arca, então como é que ele fazia? Não fazia. Então, desde o retorno, que foi em 537 a.C., ou seja, há 2.550 anos, não se faz mais o Yom Kippur conforme determinado pela Torá. Isso não tem como questionar. Muito bem. Voltando para os 2 bodes. Um bode que era sacrificado, ele representava o bode expiatório, o bode da expiação. Nós entendemos que o significado dele era do Messias. E ele era levado para fora e morto. E Yeshua foi levado fora de Jerusalém e foi morto. O outro bode era levado para o deserto. Existem 2 interpretações. Uma, que seria o mesmo trabalho de Yeshua. Outro, que seria quando Satanás vai ficar preso durante 1000 anos, como se fosse no deserto. Muito bem. Mas não é o nosso caso. Yeshua veio, cumprindo várias profecias. E entre elas, a profecia da expiação. Ele veio expiar os nossos pecados. Ele veio afligir a sua alma para que possamos herdar a salvação. Isso se encontra em Isaías 53. Todavia, o que acontece? Nós, quando vamos fazer a leitura, vou fazer uma leitura bem rápida, porque o tempo é escasso, né? E diz assim: quem poderia crer naquilo? Isaías 53. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que Jeová estava agindo?
pois Jeová quis que seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós que nem mesmo olhávamos para ele, o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando. Então você vê aqui que ele tem características daquele bode expiatório que levou sobre si o sofrimento. Ele morreu. Então, sobre ele carregava o nosso sofrimento. Era a nossa dor que estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Ou seja, aquele bode, ele não tinha culpa alguma. Todavia, ele morreu para que as pessoas pudessem ser perdoadas. E Yeshua morreu para que nós pudéssemos ser perdoados. E que Deus o estava afligindo. A palavra aflição, que nós lemos lá em Levítico. A palavra aflição não tem nada a ver com jejum. Simplesmente a palavra aflição, ela engloba todo o sofrimento que ele passou para que nós pudéssemos ter vida. Porém, ele estava sofrendo por causa de nossos pecados, estava sendo castigado por causa de nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas Jeová castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como cordeiro que vai para ser morto. Então nós vemos aqui a descrição do sacrifício expiatório de Jesus. Ele foi sacrificado. Existe aqui um mistério que eu gostaria de citar, que ele não foi sacrificado no Yom Kippur. Ele foi sacrificado na Páscoa. Só que existe uma ligação muito grande entre a Páscoa e o Yom Kippur. A Páscoa foi o livramento do povo do Egito. E o Yom Kippur, a expiação. Então ele englobou essas duas festas em uma só, em seu sacrifício. E agora, ele já cumpriu esse mandamento. Esse mandamento foi cumprido. Todavia, muitas vezes nós percebemos um detalhe. Nós gostamos de sacrifícios, porque nós queremos pagar a nossa redenção. Não existe nada que você possa fazer a não ser a fidelidade. Aquele que não nascer de novo, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Muitas pessoas não têm conseguido enxergar o reino de Deus. Por quê? Essas pessoas, elas não nasceram de novo. Outras foram batizadas, o seu nascimento foi através da Trindade. Esse batismo não é válido porque não é bíblico. Então, muitas vezes, a pessoa reluta em nascer de novo. Esse novo nascimento não tem nada com filiação a uma congregação, a um grupo religioso. Não. Ali, o novo nascimento é você e Deus. Você não está se filiando, você está nascendo de novo, através das águas e do Espírito. No estudo que eu vou dar para vocês sobre os tabernáculos, nós vamos falar sobre a água. Então é importante que aqueles que não nasceram de novo ainda, reflita. Para que você possa ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo através das águas e do Espírito. Muitas vezes o nosso espírito está turbado, a nossa mente está turbada. Quando o templo foi destruído no ano 70, até ali, do ano 537 até 70, 600 e poucos anos, os sacerdotes manipulavam esse mandamento, porque não tinha como cumprir. Manipulavam. Mas a partir do ano 70 não teve mais como manipular. Foi aí que eles determinaram, eles criaram esse dia de jejum. Esse dia de jejum foi criado por quê? Porque eles já estavam acostumados
quando passavam alguma privação, a jejuar, como Esther fez isso, como Daniel, já era um costume. Então, eles criaram um mandamento. Em Deuteronômio, né, capítulo 2, versículo 4, diz que nós não podemos acrescentar nem tirar. Eles acrescentaram para substituir o sacrifício que era feito nesse dia, porque eles não acreditavam no sacrifício do Messias. E agora eu vou pedir para o irmão, para o Rocha Bruno, fazer a leitura de Hebreus capítulo 9, e depois a Mora Priscila, para a gente poder dar essa visão para vocês, que esse mandamento já foi cumprido. Depois eu vou orientar vocês como nós devemos proceder nesse dia. O que eu devo fazer? Porque houve um complemento da mesma forma que aconteceu na festa da Páscoa. Na véspera da Páscoa, Yeshua instituiu o Seder de Pêssar. E ele diz, façam isso em memória de mim. Paulo, em Coríntios, vai explicar que eles devem fazer o Seder de Pêssar, que não tem nada a ver com a Páscoa. Porque a Páscoa foi cumprida em Yeshua. Então, nós celebramos no dia 14, à noite, o Seder, a ceia de Yeshua. E no dia 15, à noite, nós celebramos pães ázimos. Nós não matamos mais cordeiro. Nós não fazemos sacrifício do cordeiro, porque o cordeiro já foi morto. Então, nós não podemos cumprir o mesmo mandamento que já foi. Primeiro que eu não posso, porque eu não sou sacerdote. Percebam, então, que esse mandamento é exatamente igual ao mandamento de Yom Kippur. Rocha Bruno, por gentileza, faça a leitura. Amém. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1, irmão. Diz assim, ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Só um minutinho, Rocha Bruno. Só um sim. segundo. Percebam que essa descrição que o Rocha Bruno deu, que havia no Santíssimo, quando Nabucodonosor invadiu, Jeremias já tinha tirado. Então, o compartimento do Santíssimo não tinha mais nada, estava vazio. Pode continuar, irmão. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conversava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que o faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, Porque, irmão Bruno, sim, só um segundo. Ele entrou uma vez, única vez, fazendo eterna redenção. Ele já cumpriu esse mandamento. Esse mandamento já foi cumprido. E o que acontece? Esse mandamento me libertou de 30 anos de uma religião sabatista. Porque a religião que eu frequentava dizia que Jesus ficou até 1844 no compartimento santo. E apenas no dia 22 de outubro de 1844 que ele passou para o Santíssimo. Era uma mentira. Foi justamente esse texto que fez com que eu visse que havia um erro. Passaria mais 20 e tantos anos para eu entender que ele havia cumprido esse princípio por completo e de uma forma melhor, porque ele não estava no santuário terrestre, mas no santuário celestial. E que ele havia cumprido esse mandamento. Quando nós começamos a estudar os mandamentos, as leis, as determinações, nós vamos ver que no milênio nós vamos ter apenas a lua nova, o sétimo dia e tabernáculos. Lá nós não vamos mais ter trombetas, pentecostes, pães ázimos, né? Nem pêssar. Por quê? Porque já se cumpriu no Messias esses mandamentos. E Yom Kippur se cumpriu exatamente. Pode continuar, irmão. porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Minutinho só, irmão. Sim. Só um segundo. Ele tornou-se mediador de uma nova aliança. Como Jeremias diz, eis que faço uma nova aliança entre a casa de Israel e a casa de Judá. Então, nós vemos que agora nós estamos sob uma nova aliança. E esse mandamento, que era da velha aliança, não tem mais sentido. Aí você diz, mas eu preciso jejuar, senão não vou ser salvo. Você pode jejuar um ano todo. Isso não vai mudar a tua história. O que nos salva é o sacrifício expiatório de Cristo. Então, essa nova aliança, a qual nós estamos ensinando, existem mandamentos que já alcançaram o seu propósito, que é o caso do sacrifício de Pêssar e o sacrifício de Yom Kippur. Não existe nenhuma citação que o jejum substituísse essas coisas. Continue, irmão. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Momento. Pelo que... Só um segundo. Yeshua teve que morrer para que o testamento da nova aliança começasse a ser válido, substituísse o anterior. Ele é o novo, através da morte dele, nós alcançamos o direito de sermos perdoados através do sacrifício dele, da aflição dele e não da sua. Porque se fosse assim, eu estou salvo 1 milhão de vezes, porque eu fico aflito todo dia. É tanta aflição nesse mundo, é tanto sofrimento, é tanta luta, é tantas perdas. Mas a aflição do Senhor Jesus, ele fez a diferença. Continua, irmão Bruno. Desculpa as intermediárias.
entrar no meio. Não, imagina, Rabino, fica à vontade. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com a água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferece muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Obrigado, irmão. Então você vê aqui que Israel precisava esperar 1 ano para a expiação. Nós não precisamos. Sempre que pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele age como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando você cometeu um pecado, você recorre direto a ele. Porque o véu que impedia dos sacerdotes adentrarem ao Santíssimo, ele se rasgou. Então, hoje, através das nossas orações, nós Yeshua, e ali pedir que ele venha nos perdoar, afligir a nossa alma, né? Nos examinarmos, vermos o que está acontecendo entre nós. E aí surge a pergunta: como esse Yom Kippur rabanita do judaísmo foi uma invenção rabínica e não bíblica? Eu não preciso jejuar? Eu sou obrigado a jejuar? A resposta é uma só. Não, você não precisa jejuar. Todavia, é uma decisão pessoal. Se você almeja ter um relacionamento mais íntimo com Deus e desejar jejuar, não há pecado algum. Todavia, não é um mandamento, é uma opção. Quando a pessoa quer se elevar espiritualmente, ele jejua. Então não há problema nenhum. Todavia, você não pode usar o jejum achando que ele vai perdoar os seus pecados, que não vai. Além de você passar fome e perder os nutrientes, você não vai ter os seus pecados perdoados. Isso é uma utopia, uma fantasia. Demorou muito tempo para entender, eu tinha muito medo de mexer nesse aspecto. Durante 1 ano, estou pesquisando, estou lendo, estou vendo a opinião de outros rabinos, de outros teólogos, para tentar entender. Foi quando eu compreendi que não é porque eu vou passar 25 horas, inclusive os rabinos inventaram 25 horas em que eu não posso comer, não posso beber, não posso me banhar,
eu não posso usar nada de couro. Isso foi uma invencionice rabínica. Não existe. Então, nesse dia, que é um Shabat, aqueles que estão em aliança devem agradecer a Deus pelo sacrifício vicário de Yeshua. Pedir perdão, como se deve fazer todos os dias, mas nesse dia pedir perdão a Deus e pedir que Ele, através do sacrifício do seu Filho, lave você de todas as suas transgressões. Mas isso nós temos que fazer constantemente, mas nesse dia é um dia especial. Só que, por favor, não coloque na tua cabeça, se eu jejuar, eu vou ser perdoado. Não, você não vai ser perdoado. Se você afligir a sua alma, sim. Se você reconhecer, né, examinar-se, se humilhar diante de Deus e falar como Paulo diz, maldito homem quem sou. Quem livrará esse corpo desta morte? Porque ele estava se sentindo morto-vivo. Isso é humilhação, é aflição, não tem nada a ver com alimentação. Outra coisa, a Bíblia diz afligir a alma. A alma não come, não bebe. Não tem nada a ver com comida e com água. Isso é mais uma invencionice. Então, minha sugestão, o que você quer fazer nesse dia? Eu quero jejuar. Jejuem para edificação espiritual. Para que você alcance um nível superior. Peça a Deus que Ele te abra a sua mente para você entender a sua necessidade. Peça a Deus que Ele, como eu sempre falo, que já fazia algum tempo que não estava falando, faça um checklist da tua fé. Veja o que a Bíblia pede para que você cumpra. E veja o que você não está cumprindo. E passe a cumprir. Percebeu? A partir do momento que você passar a cumprir esses princípios, esses mandamentos, você estará em plena harmonia com o Eterno. Algumas pessoas relutam em cumprir as suas obrigações para com a casa de Deus. Muitos são contrários ao que Davi disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho que ir na sinagoga de novo, mas eu já fui semana que vem. E hoje eu gostaria de ir no shopping, eu gostaria de ir na piscina, na praia, fazer alguma coisa. Não, você não pode. O sábado é do Senhor, a não ser que seja uma coisa inevitável. Se você está praticando isso, coloque na tua mente. Isto é pecado. Você está rejeitando a palavra. Se você se alimenta de alimentos impuros, não tem problema nenhum, você está transgredindo. Se você se nega a falar da palavra de Deus, você está sendo omisso, é pecado. Se você não cumpre com seus deveres em abençoar a congregação, para que a congregação abençoe os demais, você está pecando. Então perceba que existem vários pecados que nós acariciamos. E não adianta você jejuar não, nem plantar bananeira, nem se vestir de saco, isso não vai mudar nada na tua vida. Agora, se você examinar-se, se você se humilhar, se você reconhecer a sua necessidade e reconhecer o sacrifício expiatório de Jesus, de Yeshua, a sua vida será transformada. Aí você faz a seguinte pergunta. Mas, Rabino, você está falando que vai ser amanhã no pôr do sol de sexta-feira. Mas eu vi na internet que tem muitas congregações que estão fazendo quando? Fizeram ontem. E eles estão jejuando, eles estão fazendo Yom Kippur igual ao judaísmo. Não tenho nada com isso, irmãos. Não faz parte da minha congregação. A mim cabe ensinar a vocês a verdade. Se eles não entenderam, vamos esperar que Deus os ilumine, vamos orar para que Deus os ilumine. Eu não falei para vocês que eu esperei 30 anos para entender que Yeshua tinha entrado uma vez por todas. Esperei mais de 20 anos para entender que esse Yom Kippur rabanita, do rabinismo, não é bíblico. O bíblico é, nesse dia eu tenho que afligir minha alma, reconhecer os meus pecados, pedir perdão para Yeshua, para que ele possa interceder para o Pai. Isso não faz com que eu me
espanque, me sacrifique. Não precisa disso. Ah, não, mas eu quero. Amém. Não há proibição nenhuma. Também não há ordenança. Então, como eu tenho ensinado a vocês, não há ordenança e nem proibição. É uma opção. Eu estive viajando pelo Brasil no meu trabalho há muitos anos atrás, estive na cidade de Juazeiro do Norte. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma procissão de devotos do Padre Cícero do Juazeiro. Com todo respeito à crença das pessoas, e eu vi as pessoas vestidas com umas túnicas e elas traziam um chicote e se espancavam. Eu olhei aqui e falei, que absurdo. E um dia eu falei, eu estou fazendo parecido, só não estou usando chicote. Eu estou me espancando para ver se Deus perdoa meus pecados, sendo que Jesus já passou por tudo isso. Ele foi espancado, ele foi flagelado, ele foi morto para que eu pudesse ser salvo e você também. A salvação é uma coisa muito simples. Basta que você nasça de novo, basta que você cumpra os princípios. Lembre-se do jovem rico. Bom mestre, o que faço para herdar a salvação? O que ele respondeu? Guarda os mandamentos. Então, é simples. Nasça de novo, em nome de Yeshua, conforme está na Bíblia, guarda os mandamentos, peça perdão a Deus, e tudo bem. Você vai alcançar graça. Só isso. Você não precisa sair se espancando, ajoelhando no milho, se sacrificando. Não. Agora, se você tem um desejo no seu coração de jejuar para se edificar, glória a Deus na sua vida. Amém. Não há problema nenhum. Mas, por gentileza, não siga os enganos que têm sido ensinados pelas pessoas. Muitas pessoas, agora eu vou, antes de passar para a minha Priscila, vou fazer essa palavra aqui. Os irmãos, me dei mais 10 minutinhos além. Muitas pessoas têm feito uma coisa muito desagradável. Têm tentado comparar o ministério Shenlan com outros ministérios. Nós não somos iguais. Nós seguimos a Torá escritural e linear. Nós não seguimos nenhuma visão de tradição humana. Yeshua, em Mateus 15, disse para os fariseus: vocês transgridem a Torá por causa da vossa tradição. Nós não seguimos tradições rabínicas. Nós não seguimos tradições do judaísmo. Nós seguimos a palavra de Deus, a Torá. Só isso. Eu já segui durante muito tempo porque desconhecia. Essas pessoas são minhas amigas e meus amigos. Só que eles optaram em seguir uma outra linha de pensamento. E nós optamos em seguir a linha das Escrituras. Ah, mas ele é muito maior. Não tem problema nenhum. Cada um cresce do jeito que acha que deve crescer. E o Espírito Santo, ele vai mandar pessoas aqui prontas para serem grandes pessoas. Vocês estão sendo separados para fazer parte daquele grupo especial que são 144 mil. Pessoas especiais que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Agora, se você quer ser comprada pelo seu jejum, você está equivocado. Irmã Priscila. Shalom a todos, shalom, Rabino. Isaías 53, né, Rabino? Isso. Eu já comecei num comecinho, mas eu quero que a irmã leia para a gente encerrar com a régua. Sim, é só um adendo engraçado que o senhor estava falando aí, e eu estava me lembrando da paraxá passada, que ela fala exatamente para que nós não venhamos nos autoflagelar como faziam os povos pagãos. Sim. E os fariseus que faziam jejuns que eram para demonstrar que eles estavam jejuando, né? E a palavra diz que o verdadeiro jejum que edifica, você não demonstra que você está jejuando. Então, assim, nesses dias de Yom Kippur, né, eu tenho até muitos amigos de outras congregações e eles estão verdadeiramente demonstrando, estão pálidos, estão, assim, totalmente contrário do que a palavra de Deus nos ordena.
Amém. Isaías 53. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Iavé? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza, nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado. Não fazíamos nenhum caso dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Iavé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos. Embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca, mas Iavé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo meu servo justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores fez intercessão. Amém. Irmãos, percebam, já tinha feito essa leitura anteriormente, mas propositalmente para que os irmãos fossem raciocinando. Ele verá a sua obra. Aí ele olha para você e vê você querendo fazer um sacrifício para alcançar a graça. Não faz o menor sentido. Então, que tenhamos sabedoria. Nesse Yom Kippur, nesse dia de aflição, que é um dia de meditação, é um dia de examinarmos. Dá uma olhadinha na sua vida. Reflita. O que você fez nesse período que você conheceu a Techuvá? Como tem sido a sua vida? Você tem avançado ou tem recuado? Não se preocupe com as outras pessoas. Se preocupe com a sua vida. A sua vida é a mais importante. Da mesma forma que o Espírito do Eterno chamou você, vai chamar os demais. Não adianta a gente tentar diminuir a intensidade da palavra para tentar atrair as pessoas. Nós vamos atrair pessoas que não estão prontas. E essas pessoas vão acabar se perdendo no meio do caminho. Se você está aqui hoje, é porque você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. Se você quiser jejuar, fique à vontade. Se não quiser, não é pecado, não existe esse mandamento. É uma opção que a pessoa tem. Ah, mas eu sempre fiz. Amém, glória a Deus.
Então, por quê? Porque eu não posso mentir para você. Eu tenho que ser sincero. E isso vai fazer com que as pessoas que discordarem digam tudo o que quiserem contra a minha vida, mas não tem problema. Eu fui chamado para falar a palavra, a verdade. Então, esse dia é um dia de afligir. Não existe na Bíblia, no original, nenhuma expressão de jejum. Tem sim, em outros textos, momentos em que Daniel não entendeu uma profecia, jejuou para que pudesse ter uma resposta. Esther jejuou para que o povo judeu não fosse exterminado. Então, o jejum, ele pode ser feito a qualquer momento, durante qualquer época. Na minha opinião, o único dia que não se pode fazer jejum é nesse dia. Ao contrário, eu tenho que me examinar, eu tenho que olhar, eu tenho que pedir, Senhor, como é que está a minha vida? Vocês têm que ter uma definição, o que vocês querem. Nós não temos nada a ver com nenhum movimento que está por aí. Nós seguimos a Torá. Nós não somos filiados a nenhum sistema religioso novo. E nem queremos. Nós estamos aqui para orientar, simplesmente orientar. Eu me coloco à disposição de cada um de vocês. Todos vocês têm o meu WhatsApp privado. Pode perguntar que eu vou responder com todo carinho a tua dúvida. É natural que durante uma hora aqui não é possível dar detalhes. Eu tinha muito mais coisas para falar. Mas não é possível. Então, meus irmãos, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Né? Não deixem, amanhã, à noite já vai ser Shabat, de Yom Kippur, dia de aflição. E vocês, as mulheres, vão estar orando. Aproveitem para todas vocês orarem, pedirem a Deus direção para cuidarem das suas famílias, cuidarem dos seus filhos, cuidarem da sua vida espiritual. Não deixem de se reunirem amanhã as mulheres. Vocês são fundamentais na obra de Deus. Né? Na sexta-feira, durante o dia, é um Shabat. Aquele que estiver em condições de observar, observe integralmente, com tranquilidade, observe com espírito de abnegação, né? Como disse o irmão Roche Bruno, no capítulo 51, né? Aqui fala exatamente o que Davi sentiu. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti eu fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira-me o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez os sons da alegria e da felicidade. E ainda que tenha me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Quanto de nós aqui já não foi esmagado, quebrado? Muitas vezes a alegria sai dos nossos lábios, sai dos nossos olhos, pelo sofrimento que a gente passou. Eu, há muitos anos, há uns anos para cá, eu praticamente não tenho, assim, alegria de rir, sorrir. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de, um dia, trazer de novo, como diz aqui, a alegria no nosso coração. Não olhe para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente àquilo que eu falei. Conserve em mim o desejo de obedecer a tua palavra, de seguir os teus ensinos, as tuas instruções.
Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. E é o que nós estamos fazendo. Ensinando a vocês, ensinando às outras pessoas, ensinando para nós a obedecer à palavra de Deus. Que o Deus bendito visite vocês nesta hora. Volto a insistir. É um tema sensível, mas eu creio que os irmãos compreenderam. Aqueles que não compreenderam, estou à disposição. Pode mandar a sua pergunta. Vamos estar respondendo conforme a necessidade e a disponibilidade. Eu vou pedir para o irmão João Carlos, quase não saiu, para que ore por nós. É José Carlos, né, irmão? José Carlos, perdão. O irmão poderia orar para nós? Amém. Estão me escutando? Meu Deus. Eu vou poder falar um pouquinho mais alto, que não estamos ouvindo. Deixa eu tirar o Bluetooth. Melhorou? Amém. Oremos. Deus, te agradecemos por esta noite, Pai Santo. As palavras que tu falaste fora do nosso rabino, para nos trazer, Senhor, essa sabedoria, esse esclarecimento. Possamos sim, Senhor, viver, né? Viver os mandamentos como eu lembrava quando eu era católico, tinha que me curvar diante do padre, diante do sacrário. Nós vemos que só devemos sacrifício a ti, Senhor. Esse sacrifício é te adorando, vivendo seus mandamentos, vivendo suas ordenanças. Nós te agradecemos para tudo sempre, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vocês. Se eu não falar com vocês até amanhã, ao pôr do sol, que Deus dê um dia, um Shabat especial. Nós teremos 2 Shabats, um atrás do outro, que vocês usem para edificação espiritual, para crescimento. É o meu desejo. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te deixe shalom. Um dia abençoado, em nome de Yeshua. Amém. 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 Muito obrigado, Rabino. Forte abraço a todos. Shalom a todos. Amém. Shalom. Amém. Shalom. Amém. Shalom.